Então, boa noite, ou para quem está assistindo, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Recanto Espírito Sol de Assis. Excepcionalmente hoje a Elaine não tá podendo conduzir, né? Mas ela está aqui assistindo com a gente. Se for possível, ela vai comentar por motivos de trabalho, né? E a gente vai dar prosseguimento ao estudo do livro Paulo Estevão, ditado por Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier. Nesse grupo de estudos que é bem participativo. Estamos aqui com muitas companheiras que vêm construir esse conhecimento junto com a gente. E no momento a gente está na primeira parte, no capítulo 9, intitulado Abigail Cristã. Bom, só para recapitular, na semana passada então a gente viu que Saulo foi até lá a casa onde estava Abigail, né? Na estrada a caminho de Jope, que era ali uma cidade portuária entre Jerusalém e Jope, é uma região serrana. E desde que Abigail saiu fugida, né, praticamente de Corinto, ela ficou hospedada ali com dois amigos adotivos, digamos assim, né? E aqui a gente vê aquele reencontro. Após meses, Saulo vai até aquela casinha, acho que bateu as saudades, né, que a gente chegou a conversar semana passada. Acho que aquele orgulho também deu uma apaziguada. Mas logo já chegando, ele já fica sabendo que ela tomou contato com os ensinos daquele Nazareno que ele tanto detestava. Ele até fica bravo fica bravo, né? E explicam pra ele, ó, a gente tentou te procurar, a gente viu isso na semana passada, né? Tentou te procurar, mas a gente não teve resposta sua, né? E eles seguem até o quarto, até o leito onde estava é, a Abigail, né? Então a Ruth, o Zacarias seguem com Saulo até o leito. Eu vou até recapitular essa parte que ficou no finalzinho, né? Então ela vê a Abigail e fala: Abigail! Exclamou Saulo comovidíssimo, logo que se vira a sós. Abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui, perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste. Até a Paola, e a Ana também, e eu comentavam, né, que cara vaidoso, que soberbo, já chegando, não, tô aqui, ó como eu tô, sou bom pra vir até aqui, né? E a Abigail fala, esquecer-te, respondeu ela, de olhos úmidos. E aqui eu achei tão bonito, muito poético, né? Essa parte, por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, que é justamente esses meses que ela tá afastada dele, a folha, ela tá falando dela mesmo, né? Do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Ai, ai, muito, muito bonito esse amor entre eles, apesar da distância, né? E ela fala: Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos um ao outro para a eternidade. Muito bonita essa parte, né? Já eram aquelas almas afins que provavelmente já tinham encarnado juntos no passado, prosseguem na sua caminhada evolutiva em conjunto, né? No Espiritismo a gente não acredita em almas gêmeas, né? Mas em almas afins, com afinidades, enfim. Que eu acho que é o caso aqui, né? Fica bem claro. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro. E de fato, né? A gente chegou até a conversar semana passada bastante sobre essa questão do papel da mulher, que geralmente é o coração do mundo, não é das famílias, do mundo, das casas, enfim, né? E o homem geralmente é essa parte mais do intelecto, mais do racional, né? E aqui nesse caso fica bem claro. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Aí, ouvindo o timbre caricioso daquela voz amada, o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente. Acho que ele não esperava que ela fosse lidar tão bem, né? Acho que talvez na cabeça dele ele pensava, né? Ela vai me receber, nossa, ela não sei se ela vai me perdoar, porque olha o que eu fiz com ela, abandonei, nossa, vai me jogar na cara tudo que eu fiz. E ao contrário, ela só dá amor, 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 né? Aquela Ele humilde. cheio.
culpa, né, Oi? André? Ele cheio de culpa. Isso, exato. E ela, como aconteceu com o irmão, em que respondeu às agressões de Saulo com amor, a Abigail também teria todo o direito, digamos assim, né, pelo menos no nosso nível evolutivo, de agredir, falar: "Ó, o que você fez comigo? Você me abandonou no momento que eu mais precisei, eu perdi meu irmão, tô aqui doente por sua causa". Não, não joga na cara, né, é só dar amor, 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 né. Aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. A gente vê que também Abigail também se tornou uma semeadora, claro, já era uma semeadora, naquele coração, porque Saulo vai ficar sabendo, né, soube que Abigail tinha se convertido aos ensinamentos daquele Nazareno, daquele suposto Cristo, e agora ele a trata tão bem. Então o que esse Cristo ensina que faz as pessoas terem essa paz, né, mesmo em momentos difíceis? Então, também acaba sendo uma semeadora, né, além do que já vinha antes, aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Até a Elaine conversou, né, sobre essa questão do discernimento, e de fato, às vezes tem esse poder de nos trazer de volta para a rota, e a gente vê esse contraste em todo momento. Emmanuel, traz esses bastidores mentais ou emocionais que não são relatados nos outros livros, né. Por exemplo, Saulo, quando ouve Estevão pela primeira vez, titubeia, né. Ele tem um momento de: "Nossa, que interessante", mas depois o orgulho vem. Aqui é a mesma coisa, né. A gente sabe esses bastidores por dentro, o que que se passa naquele coração, né. Por isso que é tão bacana ler esse livro, né, para nos inspirarmos nessa história. Guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos: "Por que dizes que eras o coração, se ainda és, e sê-lo-ás para sempre?" Como assim você falou do passado? Mas é o presente, né? E ele continua: "Deus abençoará nossas esperanças, realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te contigo, teremos um lar, será neles a minha rainha, neles a rainha." Aparentemente ele reviu toda aquela história de não querer mais ver ela, mais querer vê-la, né, que alguns meses antes ele tinha falado para ela, né, e agora já quer de novo construir um lar com ela, construir uma vida junto, né. E aqui, eu acho que começa aqui o estudo de hoje, se não me engano. Qualquer coisa alguém me corrige, tá bom? Vocês também estão muito quietas hoje, então, por favor, comentem também, não fica só eu falando. Paola, Eliane, Silvia, Maria de Lourdes, Juliette, vamos lá. Então, dominada por indefinível alegria, a noiva, que o contemplava com lágrimas, murmurou: "Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós." Então ela viu que aquele relacionamento, a vida dela, ela talvez pressentisse que já estava chegando ao fim, né, com a enfermidade. Talvez entendesse também que Saulo decidiu por seguir um outro caminho e ela em outro, né, então talvez não fosse possível, por mais que eles fossem, almas afins, mas naquela encarnação talvez não fosse possível constituir um lar, né. E ela prossegue: "Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos." Bonito, né, com ela tinha planos, ela era aquela uma sonhadora que fazia planos de constituir uma família com Saulo, né. "Como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias, para aformosear, né, se tornar formoso, tua existência com meu carinho. Desde menina, em Corinto, vi mulheres que desbaratavam, né, usurpavam, né, os tesouros do céu, simbolizados no amor,
do esposo e dos filhinhos. O que que ela quer dizer com isso? Primeiro que quando a gente estuda um pouco sobre Corinto, a gente vê que ela era a maior cidade da Europa Oriental, né, depois de Roma, e ela era uma cidade que tinha muitos templos pagãos, né, como era de praxe, era uma cidade portuária com muitos povos, e tinha um grande templo que ficava lá, que era da Afrodite, a deusa do amor, que para os romanos era chamada de Vênus. E essa deusa meio que acabava dando aval para certas luxúrias. Tanto é que Corinto era considerada a capital mundial da devassidão. Então, enfim, só nesse tempo, para vocês terem ideia, tinha prostitutas, que eles entendiam que, através desses atos sexuais, estava adorando aquela deusa. Tanto homens contra mulheres, havia orgias nos templos. Era uma cidade bem complicada do ponto de vista de uma moral cristã, digamos assim, né? Ah, a Eliane colocou no chat. Ela sabia que estaria perto de voltar para a verdadeira vida. Acho que sim. Já sentia, né? Verdade, Eliane. Qualquer coisa pode falar também. Fica à vontade, tá bom? Então, e ela tinha como referência, primeiro, a cidade como um todo, né? Que ela vinha, Corinto. Uma cidade que, como diz aqui, as pessoas não davam valor aos tesouros do céu, ao tesouro, como diz aqui, ao tesouro do amor ao esposo, amor aos filhos. Mas, em compensação, dentro do microcosmo dela, que era o lar dela, ela tinha uma boa referência, né? Com o pai dela, apesar das imperfeições, com a mãezinha dela, que a gente não sabe o nome, com o irmão, né? Apesar disso tudo, ela tinha planos desde a sua tenra infância de construir um lar, de abarcar é, é, esses tesouros do céu que não era o que ele conhecia na cidade, mas ela conhecia pela sua própria casa, pela fé que ela professava, que ela aprendeu com a sua mãe. Elaine? Eu falar aqui rapidinho. Eu não sei se daqui a pouco eu vou conseguir continuar, então já quero comentar esse trechinho que você tá, que, que é assim. Quando eu li, eu até falei semana passada que tem um trecho que não é esse ainda, não sei se eu vou conseguir estar aqui quando você lê ele, mas esse também me tocou bastante, porque é como você está falando, né? É uma moça, uma jovem, que vivia numa sociedade onde ela via muitas mulheres completando, né, o que para a mulher era o ciclo perfeito da vida, que era o quê? Casar, constituir família, filhos, né, cuidar do marido e tal. Então ela participava desses anseios, né? Era uma moça de uma base familiar, como você falou e tal. E nesse momento ela tem, como a Eliane falou, ela já tem consciência de que ela está chegando próximo do momento do desencarne. Mas ainda assim, ela vendo tudo isso que ela almejava não se concretizar, nem por isso ela enche o seu coração de raiva, ou de inconformismo, ou de qualquer outro sentimento dessa espécie, né? E eu percebi, não sei vocês, não sei você, amiguinho, mas eu percebi que ela usa dos mesmos artifícios que Estevão usava, que é só trazer bons pensamentos, né? As coisas boas que aconteceram com ela até ali, aquele momento, e como que isso interfere na vibração, né? Na vibração do espírito que se encontra nessa condição. Como que buscar os pensamentos equilibrados, os bons pensamentos, né? Os pensamentos de alegria, de gratidão, deixam o espírito mais calmo nesse momento, em qualquer momento, né? De angústia ou de sofrimento, seja ele qual for. Era isso que eu queria comentar. Muito bom. E é interessante que ela já reconhecia como tesouros do céu coisas que aqueles outros habitantes de Corinto não reconheciam, né? E até os dias de hoje muitos não reconhecem, infelizmente, que é o papel da família, do lar, né? Da comunhão de almas num casamento. Seja independente se é de heterossexuais, homossexuais, independente, é questão do amor, né, que tá em conta. Hoje em dia, a gente vê que tem muitas pessoas que ainda não dão um devido valor para esse ministério
máximo do espírito na Terra, que é a família, né? Constituir uma família, né? Então, ela já reconhecia isso, provavelmente não só pela sua evolução espiritual, mas também pelos ensinamentos que vinham da sua própria casa, né? Eu suponho, não é dito no livro, mas essa mãe dela devia ter amar muito o pai dela, Yokedeb, né? Yoredeb. É, ela devia ter um parâmetro muito forte na sua casa. Não eram só palavras vazias, porque uma coisa é a mãe dizer, ah, não, você tem que amar seu marido, e a mãe fazer outra coisa, pregar uma coisa e fazer outra, né? Ela devia ter uma referência muito forte, né? Pelo que pouco que a gente sabe dessa relação. E ela sonhava desde então. Lembramos que a papel da mulher daquela sociedade, né, naquela época, principalmente uma mulher judia, era constituir uma família. Então era um sonho. Hoje em dia, claro, a gente sabe que os valores são um pouco diferentes. Tem mulheres que não necessariamente vêm com essa missão de constituir uma família, tem outros propósitos. Mas naquela sociedade, o ideal máximo para uma menina, uma jovem, era justamente encontrar um bom partido, constituir uma família com ele, né? Enfim. E ela coloca isso como tesouros do céu, né? Que é muito bonito. E prossegue. E pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardavam as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Aparentemente, então, antes mesmo de conhecer Saulo, ela já sonhava em encontrar um homem da sua vida que a amasse, que construísse família com ela, né? Era um ideal de vida. O propósito máximo desse espírito talvez fosse esse. Boa noite, Heloísa, Priscila, sejam bem-vindas. É, para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado que me auxiliaria a erguer o altar da prole. Ou seja, ela já idealizava, né, que marido que estaria com ela. E assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa na qual pudéssemos honrar a Deus. Muito bonita essa questão, né? Então encontrou Saulo e já começou a fazer planos com ele para colocar em prática tudo aquilo que ela almejava. E ele era um bom partido, porque eles queriam, no propósito dele, apesar de estar equivocado, nas medidas do possível, honrava a Deus, né? Buscava essa vida santa e venturosa. A gente sabe E que. para ela, Oi? amiguinho, isso tudo que você falou aí do ideal da mulher, né, principalmente da mulher na comunidade judia, como você falou, para ela eu acho que tinha um plus que era quando ela conheceu Saulo, ela tinha a família dela era Zacarias e Ruth, né? Mas ela havia perdido completo já. A mãe Exato. já não estava mais, né? Mas já tinha perdido o pai e o irmão ela não sabia do paradeiro. Então, assim, era um pouco mais do que qualquer mulher almejava, né? Ela almejava um porto seguro que ela tinha perdido, né? Mesmo porque eu imagino que Zacarias e Ruth já fossem uns senhores de idade. Tá, aí eles desencarnam. Uma órfã naquela sociedade não tinha muita opção. Muitas iam para prostituição, outras viravam escravas. Não tinha muita opção. Mulher não tinha vez. Então, também era uma boa de salvação, né? Por ela não ter família, né? Ela teria que depender dele Sim. totalmente, né? Ó, a Silvia tá falando difícil aí, ó, como a Ó, Silvia. a, Oh, a Paola adoro as colocou, palavras. a Paola colocou, acho que a relação desta família, Estevão, Abigail e os pais, ao menos até as primeiras dores com os romanos, era de muito amor. Eles transbordavam amor nas atitudes, concordo. E a Silvia, aí a Priscila deu boa noite, Priscila. A Silvia falou, ela via na instituição do casamento e na maternidade uma forma de glorificar a Deus e de estabelecer um contraponto às práticas mais edo- hedoni- hedonistas de Corinto. Perfeito, nossa, perfeito. Porque em Corinto eles glorificavam a Deus de uma forma completamente diferente. Você vê como que era o culto lá de Afrodite, enfim, né? É, era bem pesado.
Ela não, ela já entendia pela fé dela, que ela foi ensinada pelos pais, né? É como honrar a Deus de maneira correta, né? Que é a maneira que a nossa tendência é, né? A gente glorifica a Deus não com palavras, mas é amando o próximo, amando nossos filhos, é ensinando bons preceitos. Isso que é glorificar a Deus. Se glorificar a Deus não é cantar na igreja, não é recitar mantras. Glorificar a Deus é exatamente isso. Não necessariamente na instituição do casamento, como você disse, ou na maternidade, porque nem sempre tem esses objetivos na encarnação, né? Mas amando. Lembrei, por exemplo, de Maria Madalena. Ela falou que não podia, questão da maternidade, não permitia a questão da maternidade. Mas Jesus fala, não, mas qual é mais meritoso aos olhos de Deus? A mulher que ama o filho do seu próprio ventre ou ama a filha dos outros, né? Ou seja, adoção ou amar outras crianças, né? Fazer o bem no geral, né? E ela entende que aquele é o significado da vida dela. Então a gente vai ver que o honrar a Deus, né? Tá muito acima Uhum. de tudo. Vai lá, Ellen. Muito acima de qualquer prazer, né? Não era por puro prazer, né? Mas Exato. era para honrar a instituição. Que para ela era a prioridade máxima, né? E para uma mulher judia da época, geralmente, né? A maior parte dos casos era também a instituição máxima, né? Posso ir pro próximo slide ou alguém gostaria de comentar uma coisa? Ah, o Brito. Boa noite, Brito. Pode ir. Tá bom. Se alguém quiser comentar, fale Vamos, agora ou cale-se para sempre. posso Eu, só eu quero, eu explicar quero, aqui. eu quero tirar uma dúvida. Para dúvidas, o departamento é Elaine. Elaine, fala, deixa lá. Tá bom, Pode falar, Eliane. Deixa eu né? só, antes da Eliane Tá falar bom. para os companheiros que entraram aqui agora, que o André está conduzindo hoje o estudo, porque de última hora eu precisei vir trabalhar presencial hoje. Eu estou aqui no, Sim. no, no- no tribunal. E aí, a qualquer momento, eu posso ter que sair, né? E aí, o André que está conduzindo hoje o nosso estudo. Mas fala, Eliane. Mas não desanime, porque de semana que vem a Elaine volta. Então não desanimem, não vai ser sempre eu, viu? Não, volta semana que vem, não é? Vai lá, Eliane. Vê bem. Não foi Saulo que abandonou ela. Foi. Eu acredito assim, ela ficou tão triste, a tristeza foi tão grande que ela adoeceu. Eu li o livro, né? Meu Deus do céu, que tristeza ela sentiu. Ela amava, né? Ela ama de verdade. E ele, não sei, eu não acredito muito no amor dele, não. Eu não acredito. Ele pode até amar, mas eu não acredito, não. Era isso que eu queria dizer. E eu acredito também que ela adoeceu por causa da tristeza. Concordo. Quer comentar, Elaine? Vou comentar rapidinho, depois você comenta. Enquanto está com tempo, tem Eliane, que aproveitar, Elaine. é, aproveitada. Eu aproveitar, né? Eu aproveitar participar. Aproveitar Eliane, os professores me ensinarem. imagina que a gente está aprendendo todo mundo junto. Olha, eu enxergo assim, a Abigail, ela era um espírito muito sensível, né? Uma jovem sensível. O próprio Emmanuel comenta que, que a observação de que Ruth falou que só havia visto ela adoecida dessa forma quando ela chegou na casa deles, depois que ela passou por aquele trauma da perda do pai e do irmão. Então, ela chegou adoecida novamente na casa de Ruth e de Zacarias, depois de ter passado por essa emoção forte de ter visto o irmão naquela condição, né, desencarnando ali nos braços dela. É, a situação toda que se formou ali em relação a Saulo, né, que ela compreendeu a posição dele ali como um grande doutor da lei. Então, foi um misto disso tudo. Eu não acho que ela. Eu acho que o que menos atingiu ela foi essa desilusão, entre aspas, em relação ao casamento, não ao que Saulo sentia por ela. Porque ela era muito sensível, né? Então, acredito que essa foi a razão dela ter adoecido. E assim, eu acredito no amor dele,
mas é um amor como o nosso amor é ainda. O nosso amor ainda é muito imaturo, muito desequilibrado, muito egocêntrico. A gente não é muito diferente, né? Eu tô falando por mim, né? O nosso amor não é muito diferente desse amor de Saulo, né? A gente ainda não tem um amor é, verdadeiro. A gente nem consegue compreender verdadeiramente o que significa amar. A gente ainda está tateando muito. E Saulo, por conta de estar nesse momento da encarnação dele, com essa vaidade e esse orgulho muito forte no seu coração, ele embaralhava muito, né, o que era amor, do que era orgulho, do que era vaidade, mas ele ensaia assim uma libertação desse orgulho e o principal instrumento é esse amor que ele sente por Abigail. Tanto é que ele se reconhece, ele próprio se reconhece, domando o seu orgulho, a sua vaidade, para ir em busca desse amor. Então, eu sei que a gente tende, né? A gente comentou isso semana passada, sobretudo nós mulheres, a gente tende muito a ter esse olhar muito crítico no comportamento do homem, mas para mim Saulo tá ali tateando, mas tá indo. Ah, eu me identifico ainda muito com o Saulo, né? É muito amor ainda condicional, né? Enfim, eu, por exemplo, esse amor que ela tem por ele é muito acima do que eu já compreendo, né? Porque no lugar dela eu falo, não, não quero nem mais ver sua cara. Que isso? Você me abandonou no momento que mais precisava. Tipo assim, é ao contrário, né? Ela só tem amor pra ele. É outro nível, eu acho. Mas eu concordo inteiramente com o que a Helene falou. Alguém gostaria de complementar ou pensa diferente, ou gostaria de complementar a Elaine? Não? Tá bom, então vamos seguir. Qualquer coisa, eu te volto, não tem problema. Saulo escutava comovido. Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura tranquila. E é o que ele estava acostumado a ouvir, grande largueza de raciocínio, lucidez ali no sinédrio, nas sinagogas, né? Mas com tamanha tom de ternura, tranquilidade, e fazia sentido, aí atingiu inteiramente aquele coração, né? Aqui destrói qualquer orgulho, né? Se, enfim. E ela prossegue falando, mas o céu prosseguiu resignada. Ó, resignada aí que a Eliane falou, né? Elaine também. Ela não estava revoltada, nem o que aconteceu com ela, enfim, né? Tava resignada. Mas o céu retirou-me as. Ah, sabe, tá bom. Vai lá, Silvia. Tudo corra bem. A Silvia falou que tá tendo que sair na emergência ali. É, e ela falou, né? Mas o céu retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra, que era justamente o Ministério do Casamento, né? A instituição da família, né? Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos, como a procurar-te. Ermos era um lugar deserto, ali, lembrando que ele era uma grande chácara, né? Um grande sítio. Então tinha muitos pomares, então ela devia andar lá sozinha, pensar na vida, refletir, né? Como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os pessegueiros de nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar que me ensinaste a bem-querer agradava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite voltava com lágrimas nos olhos, filhas do desespero do coração. Então a gente vê que apesar de ser uma alma já mais iluminada, né? Ela tinha essa angústia, né? Sabe que Emmanuel fala do desespero do coração, né? Claro, ela não se rebelou, mas sofreu por causa disso, né? E claro, vem as doenças psicossomáticas que Eliane falou, né? Que vão somatizando e geram as doenças físicas, né? Acabou adoecendo ainda mais aquela alma sensível. Embalde procurava tua palavra confortadora. Sentia-me profundamente só. Para lembrar e seguir tuas advertências,
recordavam que me chamaste a atenção a última vez que nos encontramos, que é justamente naquela lapidação, né? No apedrejamento, melhor dizendo, de Estevão, para a amizade de Zacarias e de Ruth, porque nessa ocasião, Saulo falou para ela, ó, volta para casa de Ruth e Zacarias, porque eles são seus amigos, né? Enfim. Mas é interessante que ela falava assim, que ela se sentia só, apesar da companhia deles. E ela fala o seguinte: é verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida além do que sou. Então ela já sentia um fardo, né, para eles. Porque ela, querendo ou não, ela era uma mulher que estava lá não porque produzia alguma coisa, digamos assim, para eles, que dava lucro para eles, porque, enfim, ela de favor, então ela sentia um certo fardo naquela casa, né? Não que a relação promovesse isso, mas ela estava de favor, né? Não eram seus pais de verdade, enfim. E por isso ela fala que evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Então é bem aquele sentimento que acho que todos nós passamos, né? De em nome do amor, em nome de colocar mais fardo naquelas pessoas que a gente ama, a gente prefere guardar para nós mesmos, né? Melhor digerir mesmo o que a gente está sentindo só. Ela devia ter momentos que queria desabafar com eles, mas ela preferiu resguardá-los, né? Tanto é que jamais falou o que tinha acontecido ali, né? Nos primeiros meses da tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Então, o primeiro mês foi difícil, não tinha nada que consolasse. Mas aí surgiu um consolo, um consolador, que foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável, chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Olha como a vida dela ganha um novo significado, né? Da consolação, enfim. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção. Edifiquei-me nos seus exemplos. Aqui acho que dá para comentar algumas coisas. Por exemplo, então ela já reconheceu Jesus como o Messias, né, como o Cristo. Ixi, a Elaine precisou sair. Então, vocês me ajudam a comentar, viu? Já reconhecia Jesus como o Cristo, né? O Filho de Deus vivo. Que, em outras palavras, era reconhecer Jesus como Messias, né? Devorei o seu evangelho. Aqui ela se refere às anotações de Levi. Lembrando que Ananias tinha deixado uma cópia das anotações de Levi, né? Que são aqueles primeiros rascunhos do que seria o Evangelho de Mateus. Isso já foi suficiente para sedentar a sede daquela alma, né? Edifiquei-me nos seus exemplos. Olha que bonito, né? A gente tem que ler o Evangelho, devorar o Evangelho, procurando justamente edificar em nós, internamente, os exemplos do Cristo, né? Cristão significa, cristãos significa pequenos cristos. Então, nós somos cristos em potenciais. Temos que seguir de perto as pegadas do nosso mestre, né? Então, nós temos que nos espelhar nos seus exemplos. Desde esta hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Aqui, eu e a Elaine ficamos numa dúvida. Aí, qualquer coisa, vocês podem ajudar a gente. Quando ela fala assim, desde essa hora compreendi-te melhor, a gente não sabe se ela está se referindo a compreender o melhor a Jesus ou compreender o melhor a Saulo. Não sei se alguém tem alguma opinião, por causa que aqui Eu cabe. acho que compreendi melhor a Saulo, olha eu já falando aqui. Não, Nem pode levantei a ser. mão não, por cada Não, pode falar. pessoa. Pode falar. Mas eu acho que compreendeu melhor a Saulo. Compreendi-te melhor. Não é assim que está a frase? Porque Ó. ela. Dessa hora Dois, compreendi-te melhor. Mas como ela estava falando de Jesus, também pode ser que ela compreendeu melhor a Jesus e, consequentemente, conheceu melhor a própria situação, né? Não sei.
Eu Aí acho ficou que na era dúvida. Ô, Saulo. André, é também porque Estevão sabia, conhecia melhor que ela o evangelho, Estevão, mas ela não. Depois foi que ela veio conhecer. Eu acho que ela está falando do evangelho. Pode ser também. Paola, acho que eu te cortei. Você ia falar? Não, não cortou, não. Eu ia falar só isso. Eu acho que é Saulo Desculpa, por conta do que Paulinha. para ele. Nada, amor. Que isso? Uhum. É que Estamos... eu falei na tua frente, perdão, amor. Não, que... Não, eu já estou correndo falando. Tá tudo certo. O Brito concorda que esse compreendi ter melhor se refere a compreender o Saulo, né? É, acho que dá pra caber os dois, né? Mas não que mude nada no texto, mas a gente ficou nessa dúvida, né? Enfim. Oi. Eu acho que se ela estivesse falando aí do Evangelho, né, ela ia dizer compreendi melhor. Compreendi melhor. Se ela estivesse se referindo. Mas como ela estava, Saulo estava ali na frente dela, né? Então ela É, diz, olha, compreendi ti, ele, ela está se referindo a ele. entendi. Melhor. Compreendeu melhor ele. Conhece, e aí ela conhece melhor a situação como que ela está vivenciando naquele momento, né? Faz sentido. É que a gente ficou na dúvida porque no parágrafo, na linha anterior, fala: Conheci a história do Cristo, Filho de Deus vivo, devo o seu evangelho e redenção, edifiquei nos seus exemplos. Então a gente ficou na dúvida se compreendi-te se refere ao que estava falando antes, do compreendeu a Cristo ou a Saulo. Mas faz mais sentido ao próprio Saulo, né? Faz mais sentido. Não teria. E Desde ela essa hora eu fala da compreendi situação ao Cristo. dela. Oi? Eu que te cortei agora, mas Não, não, pode falar. fala da situação dela, porque ela fala, compreendi-te dada a minha situação, porque ela entendeu o que ele vislumbrou quando ela, ela falou que era irmã daquele perseguidor ali. Então, assim, na cabeça dela, ela entendeu que ele poderia persegui-la. Entendi. Por Tem isso que ela lógica. compreendeu melhor ele. Tem lógica, sim. Bom, aí fala: súbito acesso de tosse cortou-lhe a narrativa. Provavelmente ela devia estar bem doente, né? Aparentemente, as vias respiratórias abaladas, porque não conseguiu concluir o raciocínio pelo acesso de tosse, né? E aqui a Elaine trouxe uma referência ao Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. E aqui ela até colocou que foi a Bíblia do peregrino, porque ela trouxe o versículo que a tradução tá assim. Jesus falando na última ceia, né? Eu vos asseguro que chorareis e você eu acho que é e vós, né? E vós lamentarei. Enquanto o mundo se diverte, estareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Acho que a Elaine colocou isso, depois a Elaine pode me corrigir semana que vem, né? Que ela teve que sair agora. Mas que existe um grande abismo entre a vida do mundo, a vida profana, digamos assim, né? A vida, como dirão seus irmãos protestantes, a vida secular, né? Que muitas vezes está na felicidade aparente das ilusões, da materialidade. Em Corinto, por exemplo, o pessoal estava feliz, mas não necessariamente estava correto, né? E Jesus falando nesse contexto, ele falou: ó, vocês, por me seguirem, muitas vezes vocês vão chorar, vão sofrer, vão se lamentar, né? Enquanto o mundo tá sorrindo, né? Mas no final das contas, vai valer a pena, porque aqueles que estão nas ilusões sorrindo hoje, amanhã estarão chorando, né? E vocês estarão em alegria, estão felizes, estarão semeando uma colheita de alegria no futuro, né? E eu acho que talvez a Elaine colocou isso porque Abigail entendeu que ela estava sofrendo nesse momento, isso que consolava ela, mas no futuro seria um momento de alegria, né? Enfim, creio eu que ela colocou isso. E ela também trouxe
um comentário do Emmanuel, que comenta justamente esse versículo. Então ela pegou alguns trechinhos. Eu também não, eu não, eu não sei qual era a linha de raciocínio dela, então fica à vontade para deduzir também, porque eu também estou deduzindo. Eu não cheguei a conversar com ela sobre o que ela estava em mente, tá bom? Então ela comenta, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, né? Fala de Jesus ali na última ceia, tá em João 16:20. E Emmanuel comenta, ela pegou pincelou alguns trechinhos que fala: nas horas que precederam a agonia da cruz, justamente a última ceia, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Porque imagina só para eles estão seguindo um aquele que viria a ser para eles o Messias, e ele viria morrer. Como assim Messias morrer? Mas a promessa não é de um Messias que ia conquistar tudo, ia converter o mundo. Como assim ia morrer? Imagina só a desilusão daqueles discípulos que talvez até pensassem, será que ele era mesmo o Messias, né? Será que o Messias ia mesmo assim se entregar sem reação? Será que Deus, se o Messias está com Deus, Deus permitiria que o Messias sofresse de tal forma, né? Enfim, estavam tristes como pessoas humanas, ou seja, eram espíritos imperfeitos como nós, né? Não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Então, para aqueles discípulos, vitória tinha que ser conquistar Roma, conquistar os homens. Como eles não entendiam como assim a morte na cruz podia ser uma vitória, né? Mesmo é uma questão que até nós temos um pouco de dificuldade de entender, né? Como que Jesus morreu na cruz é a vitória? Como assim, né? Depois que a gente vai começando a entender aos poucos, né? Estudando, aperfeiçoando, que é a lição da renúncia, do amor, né? Jesus não precisava nem ter encarnado, mas ele, para exemplificar, para testemunhar, acaba se sacrificando, né? É, a Eliane colocou, entendi agora, em relação a Saula. Paula tá certa. É, tem lógica, né? Uhum. Ahn, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da Terra. E é um cenário que está muito ainda em voga, né? Infelizmente. Então, vitórias espirituais, vamos dizer assim, a humildade, o perdão, a resignação, ainda são vistos como fraqueza, né? Vitória para o mundo ainda é carro do ano, é mulheres bonitas, iates, é poder, fama, é like, né? Então essas vitórias que estão além disso, que são vitórias do espírito, ainda a gente tem um pouco de dificuldade de compreender, assim como que os discípulos tiveram, né? Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Então Jesus aproveitou aquele último momento com eles para dar as últimas lições, né? E aproveitou para, com toda a serenidade, né? Tirando aquele, aquela questão que alguns colocam que Jesus estava com medo, né? Ou que não sabia o que ia acontecer. Não, ele sabia o que estava acontecer, já estava no planejamento, estava sereno, estava exortando, né? Os seus discípulos para continuarem firmes. Olha só nosso amigo Nicolas. Seja bem-vindo, Nicolas. A gente está aproveitando aqui, está estudando aquele trecho que Saulo vai até o encontro de Abigail, né? E Abigail já está muito doentinha. E conta para Saulo que não desistiu do amor, mas que a relação deles não era talvez para aquela existência. E que um tal de Ananias, um senhor, tinha apresentado um- uma nova revelação para ela, que era o Evangelho. E a Elaine trouxe para a gente um texto para te refletir, e fique à vontade para também complementarem, que é justamente essa questão de as tristezas e as alegrias do mundo para o mundo e para Deus, né? E prossegue, mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. E aqui ela até colocou em negrito. Na verdade,
Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aqui a gente pode até remeter até todos aqueles primeiros cristãos, né, que iam para as arenas, sofriam perseguições, sofriam com as incompreensões, né, enquanto o mundo se alegrava, né? Mas Jesus promete. E se a gente acredita em Jesus como nosso mestre, a gente tem que entender que ele não mente. Jesus está falando, não, a tristeza, né, bem sentido não, mas quando é sentida com resignação, com, com humildade, né, com um propósito maior, se converterá em alegria, né? Bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. Nicolas, se qualquer coisa, fica à vontade para comentar, tá bom, hein? Aí ela até pincelou, eu não sei qual o restante, não lembro dessa mensagem, é do Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, mas ela pincelou outro trecho que diz: Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência. Nossa, que atual essa parte, né? Prazeres da inconsciência. Na minha cabeça me vem a imagem de pessoas nesse grande deserto que é esse mundo, muitas vezes iludidas com miragens, né? Assim como um deserto físico que as pessoas veem um oásis que não existem, na matéria também tem muitas pessoas que também acabam se iludindo e acabam se iludindo com prazeres, com miragens, com ilusões que não saciam a fome e o propósito do espírito, né? Ao contrário, geram mais ainda mais vazio, né? Tal como a água do oceano que causa ainda mais sede. Então a gente vê prazeres da inconsciência, porque de fato ainda são inconscientes, né? Mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Aí entra aquela frase que o Brito gosta, né? A dor, acho que a dor, qualquer coisa me corrija, tá bom, Brito? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não é isso? Eu acho que é isso, tá no Evangelho. Então, os cristãos começam a entender, o verdadeiro cristão que está tentando ser, né? Que as dores não são porque Deus está nos castigando, né? Não são pelo acaso, mas são caminhos para alegrias futuras, para depurar nosso espírito, né? Agora eu gostaria de ouvir vocês, porque eu já estou já até com cãibra na língua de tanto falar. Quer comentar, Nicolas? Juliette, Brito, quem quiser, fica à vontade. Um de É cada qual parte vez. do texto, mano? Ó, eu vou voltar aqui para te ver. Aqui, você diz no Paulo Estevão, né? Isso. Ela tava conversando o seguinte, que ela almejava muito ter um casamento com ele, constituir uma família, mas isso não era possível. E ela fala que, ó, eu até evitei falar das minhas angústias para Zacarias e para Ruth, que eram quem estava hospedando ela, né? Seus praticamente pais adotivos, basicamente. E ela fala que encontrou no Evangelho, ó, conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo, devorei o seu Evangelho de redenção, edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Aí, linkando isso, a Elaine trouxe um versículo, que é aquela da última cena, né? Que, ó, muito. Você chorarás. Deixa eu até colocar no Emmanuel lá. Vai chorar, o cristão vai sofrer, vai lamentar, enquanto o mundo está alegre, nas ilusões, né? Mas essa tristeza de hoje, no futuro, vai se converter em alegria, né? Porque vai ser uma edificação espiritual. É mais ou menos assim o contexto. Eu tentei resumir.
aqui a Elaine cortou um pedacinho, né? Mas fala. Ah, o Brito apareceu, acho que o Brito quer comentar. Posso comentar um pouquinho? Já Claro que que pode. Oxe. esse silêncio aí tá me incomodando, né? Ah, eu falei, pessoal, comenta que hoje eu tô sozinho, que a Elaine não tá podendo participar. O pessoal fica me deixando falando aqui. Vai lá, Brito. É, nesse momento ela estava só, né? Ela ficou fechada, ela se fechou e quando você não compartilha de uma dor, não é? Aquilo não vai fazer bem, não vai trazer benefício nenhum, né? Como ela diz assim, olha, como ele diz aqui, olha, ela prosseguiu resignada, né? Então ela diz assim, olha, nos primeiros dias de solidão visitava os lugares ermos, né? Requisitando o socorro do seu afeto, né? Então, aqueles lugares que ela visitava com ele mesmo, né? E só que ela requisitava e não ia chegar esse socorro, né? Aí ela diz, olha, pareciam dizer que nunca mais tu voltarias, né? Ele realmente nunca mais voltaria. Aí ela diz que à noite aconselhava-me a esquecer, ou seja, a esquecer tudo, né? A esquecer tudo aquilo que ela viveu e que não iria ter continuidade, né? E tudo isso fazia o quê? Amortecia as esperanças dela, né? Amortizava a esperança e ela ia perdendo a esperança que aquilo realmente ia ter continuidade, né? E ela não contou isso a ninguém. Aí ele diz aqui embaixo, ela diz assim, ó, evitei então confiar-lhe as minhas angústias, né? Ou seja, a Zacarias e a Ruth, com quem ela convivia. Ela não contou a ninguém. Então, olha, quando a gente convive com a dor, né, com a decepção, né, sozinho, aquilo faz um mal tremendo, né? E vai refletir no nosso organismo físico, né? Então, muita gente adoece, né? Muita gente adoece, que foi o caso dela. Mas aí o que é que acontece, né? Chega Ananias, né? Surge Ananias na vida dela, né? E aquele velhinho, né? Trouxe as luzes de uma nova revelação, né? Isso aí fez um bem tremendo para ela, né? Ela diz que conheceu a história do Cristo, né? E devorou o seu evangelho de redenção e edifiquei-me nos seus exemplos, né? Então, veja, nos exemplos do Cristo, ela se edifica, né? Então, ela se constrói ali, naqueles exemplos, né? Então, ela diz assim, olha, desde essa hora compreendi. Então, o que foi que ela passou a compreender Saulo a partir do momento que ela conhece a história do Cristo, né? A partir do momento que ela devora o evangelho de redenção, aí ela conhece Saulo, né? Ela passa realmente a conhecer, né? Eu compreendo dessa forma, né? Então, desde essa hora, ela diz que compreende a ele, né? Compreende a ele melhor, né? E conhece melhor a própria situação dela. Então, é como algumas vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo meu, né? Quando eu me casei, né, eu tinha muita vontade de ter filhos, né? E eu fazia assim, eu tinha feito um planejamento de ter pelo menos 4 filhos, né? Só que eu não tive nenhum filho, né? Nenhum filho veio. Aí eu fui para o médico, né? Fiz os exames, tanto eu como a minha esposa, tudo normal, normal. E nada de vir filhos. Aí eu digo, não, eu acho que está errado. Aí mudei de médico, fiz as mesmas coisas com outro médico, tudo normal. Aí eu compreendi. Eu me resignei. Eu digo, não é para né? Não é para eu ter filhos nessa existência. Eu conheci, né? Então, eu acho que foi a mesma coisa. E ela disse, aí eu conheci melhor a minha situação, eu tinha que passar por isso, né? Ela se conheceu melhor, ela se resignou diante de tudo isso, né? E conheceu melhor a situação dela, né? Então, é justamente isso aí, né? Até aí é quando a Elaine traz aí, né? É, a- esse comentário de Emmanuel, né, que ele fala sobre, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, porque a tristeza daqui da terra, né, quando ela é bem vivenciada, né, vai se converter em alegria, né, porque a gente abre mão, né, se resigna e vai se converter em alegria em outro plano, porque aqui na terra, né, é necessário que muitas vezes a criatura tenha que passar por essas necessidades,
tem que passar por esse sofrimento, por essas dores, né? Então, essas dores, esses sofrimentos, começam a edificar, a transformar, a criar um novo ser diante daquilo, né? E aí você vai resgatar tudo isso em uma nova existência, em um novo plano, né? Porque você soube passar por tudo aquilo sem reclamar, sem blasfemar, né? E sem fazer nada que vá de encontro ao que é certo, não é? Muito bom. Você vê que foi virada de chave, né? Nossa, antes ela tava aflita, né? Tava procurando alguém, conheceu o Evangelho de Jesus, o seu exemplo, né? E viu a própria exemplificação do mestre, como diz ali, né? Que o mestre é, acabou sofrendo, né? Mas porque sabia que depois ia se alegrar, né? Por um ideal maior. A gente já tá encerrando, mas eu acho que o Nicolas quer comentar uma coisa. Você quer comentar, Nicolas? Não, passando um pouquinho, mas. Quero. É, eu acho legal quando a gente pega o versículo um pedacinho maior, quando é legal que Jesus fala assim, ó, no 17, um pouquinho antes desse versículo 20. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: Que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. E aí ele explica o pouco comparando com o parto. Vai dizer assim, se olha a mulher grávida, com aquelas dores de parto, que triste. E de repente vem o filho, vem a alegria do filho. Eu acho interessante que Jesus ele usa essa metáfora de um pouco. Por isso que ele coloca esse contexto de vossa tristeza se converterá em alegria. É como se fosse uma permuta, né? Uma permuta. Aqui em Minas a gente fala catira, que é a troca, a permuta, chama de catira, de catirar. Eu acho bonito que Jesus nos ensina essa catira, essa permuta com a vida eterna. A gente entende que são momentos curtos e tristes na materialidade, em troca de momentos eternos na eternidade, sendo felizes. Eu acho que é aí que é a virada de chave da Abigail, que ela entende que ela é um espírito imortal. O Estevão, Gesiel, é um espírito imortal que está no plano espiritual, ele não deixou de existir. O Paulo é um espírito imortal, então ele vai ter a eternidade para tomar tipo, para criar vergonha na cara, para virar gente. Então, eu acho que esse que é o poder do cristianismo. E a pergunta que eu acho que nós temos sempre que nos fazer é: estamos fazendo essa permuta na nossa vida? Estamos olhando para nós mesmos, para o outro, para as diversas circunstâncias, fazendo essa troca, sabendo fazer essa permuta? O Santo Agostinho fala muito disso também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar muito disso, ele fala, principalmente no Mau Remédio, ele fala, olha, vocês entendem que vocês estão trocando momentos curtos da vida pela felicidade na eternidade? Porque é isso que a Abigail está fazendo. E a gente tem que buscar pensar, eu estou adotando isso como filosofia de vida, como métrica de vida? É fácil? A gente sabe que não é, mas é uma busca. Eu acho legal que Jesus faz questão de falar, você está trocando tristeza por alegria. Não é a circunstância que vai mudar, é a sua ótica sobre ela que vai se modificar. Muito obrigado. E, Nicolas, volte mais, viu? Sempre que você puder, terça-feira, sei que você acha ainda corrida, mas volte sempre. Eu atrasei, gente, eu estava na consulta e Ah, sabe não como é tem que é problema. médico, né? Ele marca você 5 horas, te atende 6 horas e te pede É. para esperar mais um pouco. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que todos tenham aproveitado um pouco, né? Semana que vem a Elaine tá de volta, tá bom? E eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer nossa prece final. A gente aproveita e já vibra pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, né? Quer fazer aí, Nicolas? Já que você não participa? Ou quer passar para outra pessoa? Passa. Tá bom. Pai,
Senhor não é o Senhor da vida, pois o Senhor da vida precisa se assenhorear. O Senhor é o autor da vida. O Senhor nos edificou, nos criou e nos recria todos os dias. Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, o governador do orbe, querida espiritualidade maior, essa pleiade de espíritos amorosos, iluminados, que nos antecederam nas pegadas da materialidade e que hoje conduzem nossos destinos. Nos intuam e nos abençoem para as lutas de cada dia. Pedimos que nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos sejam enviados aos nossos irmãos do Sul, que eles recebam nossos melhores sentimentos e nossas melhores energias. Mas não podemos deixar, Senhor, de perder de vista a lição sagrada que nos derrama. Há quantas décadas as emergências climáticas não são gritadas pela comunidade científica? Há quanto tempo não testemunhamos anúncios que o planeta não aceita mais nossa conduta egoísta, presunçosa, quase parasitária? Que possamos repensar nossa forma de gerir os recursos do orbe e, ao mesmo tempo, aproveitemos a lição no seu caráter íntimo e individual, que não aguardemos as tempestades, que não aguardemos os resultados extremos de nossas condutas equivocadas, que usemos do Evangelho como doce advertência para já seguirmos o conselho de João Batista quando diz: endireitai as vossas veredas. Não aguardemos a noite chegar para já caminharmos com a luz. Que Jesus não seja apenas aquele que nos socorre em meio ao desespero, que ele seja mais que isso, um farol a nos guiar na escuridão. Que não precisemos de fazer como os discípulos, que quando prevém a tempestade acordam o mestre e ele lhes pergunta: até quando eu estarei entre vós? Até quando há pouca fé? Tenhamos fidelidade a Deus, sendo fiéis a Ele todos os dias, para que quando as tempestades nos assaltem, sejamos como o terceiro porquinho da fabulosa fábula, que tenhamos erguido nossa casa de pedras, ou como Jesus ensina, nossa casa na rocha, para que as tempestades não nos fustiguem, mas nos ensinem e fortaleçam. Tenha presença viva em nossos corações, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Brito. Desculpa, Brito, por te alongar. Brito tem estudo agora. Obrigado, pessoal. Boa semana. Nada, valeu, beijo, fiquem com Deus, boa semana. Obrigado, Nicolas. Volte sempre. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Eliane, Deus nos obrigado. querido.